Hoje entramos de cabeça no primeiro domingo da Quaresma. A liturgia nos arranca de nossas zonas de conforto e nos lança na vastidão árida do deserto. Eita, minha gente, chegamos nesse tempo tão caro, tão importante para a nossa conversão. É bonito porque na nossa fé nós estamos sempre inseridos num contexto de uma novidade. Sim, porque a cada ano litúrgico que se inicia, e de modo especial na Quaresma, inicia-se uma espécie de nova vida. Um novo roteiro que se apresenta. Não sei se vocês sentem isso, mas um novo roteiro que se apresenta a nós como facilitador da nossa tão adiada conversão. O Evangelho de hoje nos apresenta uma cena monumental. Jesus, após ser batizado, é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Vejam bem, nós temos uma tendência muito romântica de olhar para o deserto como se fosse um spa espiritual de silêncio, onde a gente vai fazer um retiro, vai tomar chá de camomila. Mas não, o deserto da Judeia, historicamente, é um lugar inóspito, de calor escaldante de dia e frio cortante à noite. Um lugar de feras, um lugar de morte. Geograficamente, é uma terra quebrada, cheia de abismos. Etimologicamente, em hebraico, deserto se diz midbar. E é fascinante notar que essa palavra tem a mesma raiz de dabar, que significa palavra. Ou seja, é no deserto, onde não há os ruídos das nossas vaidades, que a palavra de Deus, que o dabar de Deus, ecoa com força total. Interessante porque é justamente no lugar da escassez que a gente descobre de quem realmente dependemos. Reparem que o texto diz que Jesus foi tentado pelo diabo. E aqui entra a filologia que nos ajuda a entender a nossa própria psique. Porque a palavra diabolos em grego significa aquele que divide, aquele que joga coisas no meio para separar. É o caluniador. Ele é o exato oposto de symbolon, o símbolo que une. O diabo é o grande fraturador da nossa identidade. Vejam isso. E como é que ele faz isso? Ele não aparece com chifres, com tridente, como a gente vê às vezes no filme em Hollywood ou algo assim. Ele aparece como um analista astuto das nossas carências. Aqui o Evangelho nos surpreende, porque a gente percebe como são as nossas escolhas. O tentador ataca Jesus em 3 frentes que resumem toda a tragédia humana. A primeira tentação é: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Pense comigo, minha gente. Jesus estava jejuando há 40 dias. A fome era real. Mas o que está por trás dessa tentação? É a tirania das nossas urgências, não é? Ou seja, quantas vezes na nossa vida também nós nos sentimos assim? Exigimos que Deus seja um aplicativo de entrega cósmica que resolva nossas carências materiais, no estalar de dedos. É curioso porque muitas vezes nós não percebemos que nós transformamos a religião num mero utilitarismo. Se Deus não transforma a minha pedra no pão que eu quero agora, então eu o descarto. Mas o que o Senhor nos ensina aqui é de uma beleza tão grande. Não só de pão vive o homem. Ele nos devolve a nossa dignidade. Não somos apenas estômagos ambulantes, minha gente. É isso que o jejum também nos ensina durante esse tempo. Nós somos seres de sentido. Nós fomos criados para o infinito. E aí vem a segunda tentação, que é ainda mais sutil. O diabo leva Jesus ao pináculo do templo e diz: atira-te daqui para baixo, pois os anjos te segurarão. E aqui, minha gente, o buraco é mais embaixo, porque trata-se da nossa necessidade de espetáculo, da nossa busca doentia por aprovação. É o ego inflando. Queremos um Deus que faça mágica para nos aplaudirem. Vivemos na era das redes sociais, onde se atirar de abismos morais para ganhar likes e ser segurado pela aprovação alheia é a regra. E o que o Senhor nos pede diante disso? Que não tentemos o Senhor nosso Deus. Jesus se recusa no Evangelho
a fazer de Deus um instrumento para a sua própria vaidade. Isso deve nos provocar a refletir. Será que a nossa fé é silenciosa e confiante? Ou eu exijo sempre fogos de artifício, né, para me manter fiel na fé, para me manter leal na fé? Então vejam, meus irmãos, como isso é profundo, né? Como isso nos provoca neste primeiro domingo da Quaresma. E aí vem a terceira tentação. O diabo mostra todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eis a ilusão do controle, a idolatria do poder, a tentação, né, daquele que se julga dono do mundo. Nossa arrogância, minha gente. Nós nos achamos o centro do universo, mas basta uma dor de dente para destruir nossa ilusão de onipotência. Para ter poder, o ser humano se prostra diante de qualquer coisa, do dinheiro, do status, das ideologias, né, de chefes tiranos, do próprio umbigo. É impressionante como Deus age de forma oposta. Cristo, que é o Rei do Universo, recusa o atalho do poder mundano. Ele escolhe a cruz. Ele sabe que quem se prostra diante do mundo vira escravo dele. Só adorando a Deus somos verdadeiramente livres. Isso me lembra a história fantástica de Santo Antão, o pai dos monges do deserto. Antão foi para o deserto do Egito para lutar contra os demônios. E lá ele sofre ataques terríveis. Os biógrafos nos mostram que as feras e os monstros que Antão via eram, no fundo, as projeções das suas próprias paixões não domadas. A luxúria, a ganância, o orgulho. Santo Antão venceu não dialogando com eles, mas fixando os olhos em Cristo. É exatamente aqui, nesse ponto, que aprendemos com Jesus. Ele nunca dialoga com o diabo, ele apenas responde com a palavra de Deus. Eva, lá no Gênesis, foi dialogar com a serpente e deu no que deu. Jesus corta o mal pela raiz, nem responde. O que é que tudo isso significa para nós hoje? A gente viu as 3 tentações. A tentação contra, não é, a carne, depois a tentação da vaidade e a tentação do poder. São as 3, as que mais se empenham contra nós. A igreja diz que há 3 remédios para essas 3 tentações. Com relação à tentação da carne, da fome, temos o remédio do jejum. Ou seja, mostrar para o corpo que ele não tem a última palavra, que eu não sou um estômago, não é? Eu tenho um estômago. Depois, contra a tentação da vaidade, a igreja nos indica o remédio da oração. Quando a gente achar, né, que a gente tem muito, a gente que é de igreja, achar que a gente já sabe de tudo, que a gente sabe de teologia, que a gente por isso sabe de Deus, rezar. Né? Dom Henrique dizia: o maior teólogo é aquele que estuda teologia rezando. É aquele que estuda Deus rezando. Rezar, oração. Então, na Quaresma também aumentar o tempo de oração. E por último, contra a tentação do poder, existe aí o remédio. A igreja nos aponta o remédio exatamente da esmola, do olhar sensibilizado para os pobres, para aqueles que sofrem. Não é? Não se vê como o centro do mundo, não se vê como a resposta para todas as questões do mundo, mas se colocar à disposição dos outros, mas servir aos outros, mas colocar os nossos bens também à disposição dos outros, para o serviço dos outros. A Quaresma é tudo isso, minha gente. A Quaresma é a grande oportunidade que Deus nos dá de mudar nossa mentalidade, de fazer nossa mentalidade parecer-se um pouco com a mentalidade dele. Temos que fazer dessa Quaresma a Quaresma de nossas vidas. Não é? Então é preciso que a gente, neste tempo, né, arranquemos de nós as máscaras. Na correria do dia a dia, nós às vezes esquecemos que nós estamos adorando as coisas erradas. E isso nos mostra que a conversão dói, porque exige que soltemos o pão fácil, que larguemos o espetáculo e o controle.
Esta semana façamos o exercício do silêncio, do pequeno jejum, não apenas o jejum da comida, que é importante também para educar nosso corpo, mas o jejum da nossa vaidade, do nosso desejo de ter sempre razão, do nosso vício em reclamar. É preciso mudar, é preciso se converter para parecer-se com Cristo, para ter em nós os sentimentos dele. Nós não estamos sozinhos neste deserto, este é o nosso consolo. O Espírito que conduziu Jesus é o mesmo que nos ampara durante estes 40 dias. Ao final deste tempo, a promessa não é a aridez. Atenção nisso. Ao final deste tempo, a promessa é a ressurreição. Que bonito. Que a Virgem Maria, a primeira a acolher a palavra no silêncio do seu coração, interceda por nós para que possamos viver esta semana com um coração cheio de esperança, combatendo o bom combate. Devo dizer que todos os dias eu estou gravando uma pequena palavra de até 2 minutos e disponibilizando no meu canal no WhatsApp. Você pode também entrar e escutar esta palavra diária durante esta quaresma. Um santo tempo quaresmal para você. Uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.